Vamos abrir a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Hoje nós vamos falar sobre a graça e a culpa. Temos tido aqui palavras em relação à graça, o que é a graça, o que nos traz a graça. E hoje a gente vai conversar um pouco a respeito de graça e culpa. Romanos 3, vamos ler dois versículos, o versículo 19 e depois o versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 19 e versículo 24. O 19 diz assim: Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, temos lido a Tua palavra nesta noite. E agora, Senhor, queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo fale, Senhor. O Teu Espírito Santo que inspirou o apóstolo Paulo para escrever a igreja de Roma e se estender a nós, que o Teu Espírito Santo possa falar conosco nesta noite. Que o Teu Espírito Santo possa transcender a minha limitação, para que possamos ouvir a Tua voz nessa noite e sairmos daqui instruídos pelo Teu Espírito, à luz da Tua palavra. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Peço que você deixe a sua Bíblia aberta, ou então que a Tainá hoje trabalhe bastante, que a gente vai trabalhar com bastante textos bíblicos. E, irmãos, é sabido que quase todas as pessoas da face da terra conhecem a Bíblia, no que diz respeito a saber que existe uma Bíblia. Não precisa ser cristão, não precisa ser evangélico, as pessoas sabem que existe um livro sagrado chamado Bíblia. E a maioria delas também sabe que essa Bíblia ela se divide em duas partes, AT e NT, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Agora, é preciso que nós, quanto cristãos, sabemos distinguir bem as duas partes das Escrituras. Sabemos distinguir o que significa o Antigo Testamento e o que significa o Novo Testamento. Porque nós vivemos, Deus colocou dispensações para a humanidade. E nós hoje vivemos numa dispensação. O Antigo Testamento falava de outra dispensação. O Antigo Testamento falava da lei. O Novo Testamento fala da graça. O Antigo Testamento, primeira aliança de Deus. Novo Testamento, segunda aliança de Deus. E sabendo disso, a gente precisa saber em que aliança nós estamos. A gente sabe, a gente fala que nós vivemos a nova aliança, todo culto de ceia aqui a gente celebra a nova aliança, mas é preciso a gente verdadeiramente entender que nós estamos na dispensação da graça e não mais na dispensação da lei. Por que a gente precisa enfatizar isso? Porque com esse entendimento eu vou descobrir que no Novo Testamento, que apresenta a dispensação da graça, ou seja, a graça é apresentada desde o início da Bíblia, como já temos ouvido aqui. Mas o Novo Testamento é manifestada a graça na pessoa de Jesus Cristo. E nós vivemos na base dessa segunda aliança, não na base da primeira aliança, não na base da lei, mas vivemos na base da graça. E é na base da graça, no Novo Testamento, que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, resolve escrever uma carta aos Romanos, a carta que nós lemos aqui hoje. E essa carta aos Romanos, meus queridos irmãos, ela é considerada pelos teólogos a obra mais importante da Bíblia. A carta aos Romanos ela é considerada como a carta teológica da Bíblia. Por quê? Porque na carta de Romanos estão contidas as maiores doutrinas bíblicas para a igreja cristã. Na carta de Romanos nós temos a doutrina da salvação, nós temos a doutrina da expiação, temos a doutrina do pecado, temos a doutrina da santificação. Então, na carta aos Romanos e nas demais cartas, nós conseguimos extrair doutrinas para a igreja de Cristo. Não é bom que nós tentemos buscar doutrina no Velho Testamento, porque a gente corre o risco de se deparar com uma heresia, não é, pastor? Quando eu tento pegar uma doutrina do Velho Testamento, eu corro um grande perigo de trazer uma heresia para o seio da igreja. Mas se eu for para o Novo Testamento, eu vou conseguir extrair as doutrinas bíblicas para a edificação do corpo de Cristo. Para que a igreja de Cristo cresça alicerçada na palavra, cresça alicerçada naquilo que Deus quer para cada um de nós. E aí, sabendo disso, nós nessa noite, querendo falar da graça e da culpa, nós escolhemos um texto de Romanos, onde Paulo, no versículo 19, que nós lemos, diz o seguinte: Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz,
tudo que a lei mosaica diz, tudo aquilo que o Antigo Testamento diz, aos que estão debaixo da lei, que não somos nós, o diz. Os irmãos estão entendendo? Nós sabemos que tudo que a lei diz, diz aos que estão debaixo da lei. E nós estamos debaixo da lei ou debaixo da graça? Estamos debaixo da graça. Então, sabendo que tudo que a lei diz, diz para que estão debaixo da lei, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. O Velho Testamento, meus irmãos, ele é a palavra de Deus? Sim, é sim. Devemos descartar o Velho Testamento? Não. Devemos deixar de ler o Velho Testamento? Não. Mas precisamos entender que tudo que contém no Velho Testamento é um tipo daquilo que haveria de vir e que veio. Tudo que nós conseguimos extrair do Velho Testamento são menções de algo futuro que Jesus Cristo cumpriu na cruz. Que Jesus Cristo, com o seu ministério, cumpriu e nós vivemos debaixo do cumprimento do que Jesus fez. E aí, diante disso, a gente vê que todos nós somos culpáveis. A versão diz condenável, mas existe uma versão que diz culpável diante de Deus. A lei veio para que todo homem se considere culpável diante de Deus. Porque com a queda, meus queridos, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e pecaram, trouxeram um juízo para toda a humanidade. E aí a gente conhece diversos textos bíblicos que vão dizer que nascemos em pecado, toda a humanidade pecou, todo mundo está debaixo do juízo de Deus. Todos nós somos iguais perante a Deus. Não há um sequer que faça o bem. Nós temos lido isso na Bíblia também. Porque se eu tentar me justificar por mim mesmo, ou seja, se eu tentar achar que em mim há algo de bom, de mim mesmo apenas, eu estou me enganando. Porque em mim não há. Em mim, Júnior, natureza humana do Júnior, não há nada de bom. Os irmãos aqui souberam daquele episódio triste que aconteceu no dia 24 de dezembro? Aquele senhor que foi espancado até a morte, lá em São Paulo. Os irmãos souberam disso? Eu comentava isso lá na classe dos jovens, domingo retrasado, que quando eu vi aquele vídeo daquele senhor sendo espancado daquela forma tão maldosa, tão violenta, de uma forma indefesa, eu confesso para os irmãos que a justiça humana, a justiça do Júnior, gritou e eu senti vontade de proporcionar a mesma dor àqueles jovens que eles estavam causando àquele rapaz, aquele senhor. O Júnior natural, o Júnior sentiu vontade de que aqueles jovens sentissem a mesma dor. E aí por um instante eu parei e pensei comigo, Senhor, isso está em mim. Porque se eu tenho desejo de executar a justiça com minhas próprias mãos, eu me torno igual a eles. E logo eu vi que eu não sou tão melhor que eles. Somente quando eu permito que o Espírito Santo assuma a minha vida, e aí eu começo a praticar a justiça divina e não a humana, porque a justiça humana é trapo de imundícia, aí eu começo a viver o fruto do Espírito na minha vida. Mas se eu não fizer esse exercício de permitir que o fruto do Espírito produza na minha vida, eu me torno igual a eles. E essa é a nossa natureza humana. Nós estamos condenáveis diante de Deus por essa natureza que nos habita. O que acontece é que, imediatamente, por sermos habitação do Espírito Santo, o Espírito Santo nos convence de que aquele pensamento que nós estamos tendo não é um pensamento de Deus, e a gente imediatamente refuta, e a gente tenta caminhar no caminho, na direção do Espírito Santo. E aí a gente não é desconstruído, como aqueles jovens foram desconstruídos ao ponto de chegar e fazerem o que fizeram. Todos nós somos condenáveis diante de Deus. E isso gera culpa em nós. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente olha para o que nós somos tendidos a fazer, a gente imediatamente se instala em nós um sentimento de culpa. É natural, a culpa é inerente ao ser humano, faz parte da natureza decaída humana. Isso não é de agora. Nós temos ouvido aqui, o pastor Eliel explanou naquela quarta-feira, que a graça está estabelecida desde do Antigo Testamento, desde o Gênesis, e essa dualidade entre graça e culpa está desde o início da história. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 8 ao 11, a gente vê ali a primeira culpa aparecendo na face da terra. O primeiro sentimento de culpa se instaurando no ser humano. Gênesis 3, do versículo 8 ao versículo 11. Diz o seguinte: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se
Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Culpa, sentimento de culpa. Adão, que ainda não dominava os seus sentimentos ainda, quando pecou contra o Senhor, automaticamente se instaurou no coração de Adão um sentimento de culpa. E o que a culpa fez com Adão? Tentar se esconder da presença de Deus. Nós sabemos, nós temos lido a palavra de Deus, sabemos que não é possível o homem se esconder de Deus. A presença de Deus, ela invade qualquer microespaço desse universo. Mas Adão tentou, na sua ingenuidade, se esconder de Deus, porque a culpa o estava corroendo e ele não conseguia se apresentar diante de Deus de tamanha culpa que estava sobre ele. Versículo 11. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste toda a árvore que eu te ordenei que não comesse? Nesse episódio, nós já vemos a primeira vez que o homem sente culpa em função do pecado. E aí, meus queridos, quando isso acontece, a gente vê que, antes mesmo de Adão se arrepender do seu pecado, Deus já veio diante de Adão com graça. Deus já aparece para Adão para solucionar o problema que Adão tinha causado com a sua desobediência. E aí a gente já vê, nesse primeiro episódio, a dualidade entre culpa e graça. A culpa do ser humano e a graça de Deus fazendo efeito na vida do ser humano. E aí, meus queridos, a culpa, ela não nos gera arrependimento, mas a graça nos leva para o arrependimento. Quando nós somos alcançados pela graça, ela faz com que a gente se arrependa daquilo que nós fizemos. E aí nós encontramos o perdão diante de Deus. Mas a gente não se arrepende antes da graça se apresentar. A graça nos encontra primeiro, e assim foi com a maioria de nós. Estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, e fomos encontrados pelo Senhor. Deus nos chamou, o nosso coração começou a palpitar de alegria, de saber que não estávamos mais perdidos, que tinha uma esperança de vida para nós, e aí sim nós nos arrependemos, depois que a graça ministrou o nosso coração. A graça, ela não espera você se arrepender, primeiro ela se apresenta a você, e quando você conhece a graça, aí sim você se arrepende, você se torna uma nova criatura. Foi assim com Adão. Adão não tinha se arrependido do seu pecado, mas Deus veio ao encontro de Adão e mostrou a Adão que ele estava cheio de culpa, mas não era esse o propósito de Deus para a vida de Adão e Eva. Como não era e não é o propósito de Deus para a humanidade, que vivamos cheios de culpa. Deus perdoa os nossos pecados. Por que Deus perdoa os nossos pecados? Existem aqui alguns fatores que fazem com que Deus tenha prazer em perdoar os nossos pecados. Primeiro fator que faz com que o Senhor tenha prazer em perdoar as nossas transgressões. Em todo pecado que eu e você cometamos, Ele é o maior ofendido. Porque na horizontalidade, aqui nos nossos relacionamentos, eu posso pecar contra o pastor Eliel. Eu posso falar uma palavra ríspida com ele, e eu pequei contra o pastor Eliel, mas também pequei contra o Senhor. Eu posso pecar com a minha esposa, falando com ela também uma palavra ríspida, magoando o seu coração. E muitas vezes palavras ferem mais do que agressões físicas. E aí eu pequei contra a minha esposa, mas eu pequei também contra o Senhor. Quando eu peco contra mim mesmo, eu não afeto ninguém, mas peco contra mim, eu também peco contra o Senhor. Então por que o Senhor tem prazer em perdoar os nossos pecados? Porque Ele, em todos os pecados que cometemos, Ele é o maior ofendido. Ele sempre é o maior ofendido com os pecados que cometemos. E uma segunda razão que faz com que Deus perdoe o nosso pecado com muito prazer é que Ele é o único capaz de esquecer o nosso pecado. O Senhor é o único capaz de esquecer aquilo que nós fazemos e nos arrependemos diante da presença dEle. Esse exemplo que eu citei do pastor Eliel, eu posso pedir perdão a ele e ele dizer que me perdoa porque tem o Espírito Santo, mas é possível que em algum momento da vida ele se lembre daquilo que eu fiz. É natural do homem, mas Deus não. Deus, quando nos perdoa, Ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Mesmo sendo um Deus onisciente que sabe de todas as coisas, Ele mesmo coloca sobre Ele essa prerrogativa de se esquecer dos nossos pecados. Ele mesmo determina sobre Ele uma amnésia sobre os nossos pecados. E é por isso que Ele tem prazer em nos perdoar, porque Ele sabe que somente Ele pode nos perdoar e esquecer de uma vez por todas daquelas transgressões que nós cometemos.
E outra prerrogativa que faz com que o Senhor nos perdoe com prazer é que Ele sabe, meus irmãos, que a culpa, quando nós mantemos a culpa no nosso coração por falta de perdão, essa culpa se materializa em nós. Ela se somatiza em nós e ela nos adoece. Quando a gente mantém uma culpa na nossa vida, quando a gente não se permite ser lavado pelo sangue de Cristo, quando a gente não se arrepende do nosso pecado, essa culpa que permanece em nós, ela vai nos adoecendo, e em alguns casos leva até a depressão, leva a doenças psicossomáticas, leva a câncer, a palavra de Deus diz. E a gente tem um exemplo no livro de Salmos, número 38. Queria que a Tainá colocasse para nós lermos. Salmo 38, do versículo 1 ao versículo 10. Davi, ele explana ali, literalmente, a sua culpa adoecendo a sua vida. Adoecendo o seu corpo físico. Porque a culpa tem esse poder em nós. Olha o que o salmista Davi diz aqui. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Porque as tuas flechas se cravaram em mim, a tua mão sobre mim desceu. Não há coisas sã na minha carne, por causa da tua cólera. Não há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades sobrepassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas, por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor, e não há coisas sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Prestaram atenção, meus irmãos, no relato do salmista? Ele está colocando ali diante de nós o que a culpa gerou no seu coração, o que a culpa gerou no seu estado físico. Ele comenta ali que ele está enfermo, os seus ossos estão adoecidos. Por quê? Porque a culpa perpetuou o coração de Davi. Nós sabemos que Davi pecou, né? Adulterou com Batseba e depois cometeu o assassinato de Urias. E aquele pecado não confessado, não perdoado, gerou uma culpa e um estrago tão grande na vida, tanto emocional como espiritual e física do salmista. E é esse o papel da culpa em nossas vidas. A culpa, ela não vem do Senhor, ela vem do inimigo das nossas almas. E da nossa consciência que faz com que a gente sinta remorso, sinta culpa pelo que nós fizemos. Mas o Espírito Santo, ele vem em contrapartida, trazendo para nós reconhecimento do nosso pecado sim, mas para que nós cheguemos ao arrependimento e alcancemos a graça. A culpa nos adoece, a culpa nos faz mal. Tanto que Davi cita que está sobre a ira de Deus. Você sabe assim, tão intenso, tão louco desse homem nesse momento da sua vida, que ele chega a achar que está sobre a ira de Deus. E, meus queridos, se o homem viver a ira de Deus, o homem não resiste. Não há possibilidade de um homem estar sobre a ira de Deus mesmo, e esse homem conseguir contar o que passou com ele. Não há. Se o homem for atingido pela ira de Deus, ele desaparece imediatamente. A ira de Deus é algo tão tremendo, tão forte, que o homem não suportaria. E Davi coloca diante de nós que ele está vivendo a ira de Deus, mas não é, ele está vivendo a culpa do seu pecado. Ele está vivendo o fruto que o seu pecado lhe trouxe com a culpa. E nós vemos a graça desde o Antigo Testamento se manifestando, mesmo antes de Cristo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, vai nos dizer que o Cordeiro, Jesus Cristo, foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus só planejou criar este mundo porque no seu coração já havia um propósito de Cristo se manifestasse, trazendo graça à humanidade que estaria caída. Esse é um mistério da parte de Deus que a gente não entende. Eu já ouvi tantas vezes as pessoas falando que nós estamos vivendo o plano B de Deus. Isso é uma falta de conhecimento bíblico. Não existe plano B de Deus. Deus tem seus decretos e eles acontecem, pronto. Deus, quando estabeleceu criar o mundo, ele já tinha no seu coração o projeto de enviar Jesus ao mundo para que a graça alcançasse o homem caído e esse homem que ele criou como coroa da criação fosse resgatada por ele. 13.
Apocalipse 13:18 diz: Perdão, 13:8. Apocalipse 13:8 diz: E adoraram-lhe todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Não que ele foi morto antes do mundo ser criado, mas no coração de Deus, que Deus é atemporal, Deus não trabalha no nosso tempo cronológico. No coração de Deus, ele já tinha decretado que Cristo morreria para expiar o meu e o seu pecado, para trazer a graça à humanidade, para trazer o favor e o amor de Deus. É por isso que a gente encontra a graça em praticamente todos os livros do Antigo Testamento. E, querido, Jesus foi o único homem que habitou nesta terra sem ter culpa. O único. De todos os homens da humanidade, o único que habitou nesta terra sem ter culpa foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 7, versículos 26 e 27, traz para nós uma revelação tremenda. Quando ele vai dizer que Jesus veio porque havia necessidade na humanidade de ter um sumo sacerdote inculpável, um sumo sacerdote sem culpa. Porque todos os sacerdotes se apresentavam diante de Deus, mas primeiro eles tinham que expiar pelo seu próprio pecado. O sacerdote, quando ele ia lá ao Santo dos Santos, primeiro ele apresentava um sacrifício pelo seu próprio pecado. E Jesus Cristo não, olha o que diz, Hebreus 7, 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. É isso que Jesus Cristo fez por nós. Sendo santo, sendo inculpável, sendo homem separado dos demais pecadores, ele se ofereceu por nós. Ele assumiu a minha culpa, ele assumiu a sua culpa. Mesmo sem ter pecado, ele tomou sobre si os nossos pecados. Mesmo sem ter cometido nenhuma transgressão, mesmo sem diante de Deus jamais ter tido culpa alguma, ele assumiu o meu e o teu lugar. E aí como é que a gente se permite às vezes sentir culpa, sendo que o sacrifício de Cristo já levou sobre nós a nossa culpa, já levou sobre nós o nosso pecado? Hoje nós que andamos por aí, a gente vê muitas vezes o sangue de Jesus sendo usado como um amuleto místico, sabe? Para qualquer coisinha, o sangue de Jesus tem poder. E essa frase é tão banalizada, às vezes, em alguns lugares, e a gente, às vezes, não vê entendimento da eficácia verdadeiramente do sangue de Jesus. Quando se banaliza essa frase, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder para qualquer coisa, a gente perde o foco da eficácia, do poder do verdadeiro sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Se hoje você pode viver sem culpa pelos pecados que você cometeu e pelos que você, infelizmente, ainda vai cometer, é porque foi pago um alto preço para isso. E porque, às vezes, nós conseguimos viver com culpa, meus queridos irmãos. Porque às vezes a gente se permite viver desculpe o termo, mas viver um inferno na terra, mesmo tendo certeza da salvação, porque a gente às vezes permite abrigar a culpa no nosso coração, e aquilo vai nos corroendo, vai comendo a nossa alma, vai comendo o nosso emocional, vai nos deteriorando pouco a pouco, vai fazendo com que a gente perca o brilho da vida. O pastor Eliel disse aqui numa reunião que se nós entendermos verdadeiramente o que é a graça, a maioria dos nossos problemas acabarão. E é verdade, é verdade. Se nós que somos cristãos, que entendemos que vivemos na nova aliança, que vivemos que estamos debaixo da graça, se nós verdadeiramente respirássemos a graça, muitos dos nossos problemas, eles seriam extintos ou amenizados. Como o pastor Roberto disse aqui no último culto, a graça nos basta. O apóstolo Paulo estava colocando nas suas orações diante de Deus algumas tentações que ele via sofrendo, e ele começa a meio que colocar demasiadamente as suas tentações diante de Deus. E Deus vira para o apóstolo Paulo e diz assim: Paulo, você esqueceu da minha graça? Paulo, a minha graça te basta. E Paulo imediatamente recobre o seu juízo e fala: Senhor, me perdoa.
Eu realmente tenho sido tentado, Satanás tem me esbofeteado, um espinho na minha carne tem me causado dor, mas por algum instante eu esqueci da eficácia da tua graça que sobrepõe tudo isso. E aí a gente olha para mim e para a sua vida, para a nossa vida, e a gente vê que muitos dos nossos problemas, muitas vezes nós damos uma ênfase tão grande a eles, e esquecemos de que temos a graça, de que fomos alcançados por uma graça maravilhosa, e essa graça nos tira o peso da culpa, essa graça nos tira do caminho do inferno e nos leva para o caminho do céu, essa graça nos dá a certeza de salvação, e muitas vezes a gente fica vivendo tensamente pelo nosso problema. É como uma comparação assim bem banal, é como uma criança que fica chorando por uma bala tendo ganhado um carrinho de controle remoto. Sabe, uma comparação assim banal, mas para a gente tentar entender o que é a gente chorando e vivendo intensamente, demasiadamente focado nos nossos problemas. Precisamos entender verdadeiramente o que é isso que nós chamamos de graça para as nossas vidas. Porque a graça, ela anula qualquer poder da culpa que o pecado pode nos trazer. Mas aí, queridos, nós precisamos viver um equilíbrio, porque o Evangelho é equilíbrio. Eu não posso imaginar que pelo fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário por mim, ter ido lá cumprir aquela morte que era para eu morrer, que agora eu estou tranquilo e eu posso pecar à vontade. Eu não posso pensar assim, porque quem entende na graça libertinagem para o pecado, é porque infelizmente ainda não foi alcançado por ela. A gente conversava, né, pastor Eliel, que aquele que se alegra por saber que está salvo e usa isso como álibi para pecar, porque sabe que mesmo pecando vai ser salvo, esse infelizmente não está salvo. Esse infelizmente não foi alcançado ainda pela graça. Porque é impossível alguém que foi alcançado pela graça, alguém que encontrou Jesus Cristo e que serve ao Senhor não por medo de ir para o inferno, mas serve ao Senhor Jesus Cristo por amor, por reconhecimento do que Ele fez, é impossível que alguém saiba disso e fique imaginando o quanto ele pode pecar sem perder a salvação. É impossível, é impossível. Aquele que é alcançado pela graça, que vive a intensidade de Cristo no seu coração, que é verdadeiramente a habitação do Espírito Santo, ele a cada dia mais ele quer viver pecando menos, quer viver acertando mais, quer viver o processo de santificação que o Espírito Santo nos proporciona. Então, meu irmão, se por acaso há em nós algum entendimento de que, poxa, isso é a graça, que maravilha, então eu fico mais tranquilo, eu posso, às vezes, posso ficar tranquilo que eu vou escorregar, que a graça me cobre. Cuidado, porque se esse for o nosso pensamento, nós não fomos alcançados pela graça. A graça de Cristo é algo tão maravilhoso. É algo que, assim, é muito profundo e pode ser que transcenda o teu entendimento. Mas você precisa aceitar. Aceitar o sacrifício de Cristo para você. Aceitar o que Cristo fez na nossa vida. E assim viver plenamente o que Deus quer para cada um de nós. Deus quer que vivamos uma vida feliz aqui na terra. Deus quer que nós vivamos com gozo aqui na terra. Sabe, eu não consigo entender esse evangelho que eu sei, eu não posso sorrir aqui na terra, só esperando a glória futura. Eu não posso ter momentos de alegria aqui na terra, porque um dia eu vou estar lá no céu, gozando de tudo com o Senhor. Lá sim todo sofrimento terá fim. Deus quer que nós vivamos uma novidade de vida. Deus quer que nós vivamos o melhor que Ele tem aqui na terra e nos céus. A vida eterna, meus irmãos, já começou para nós. Quando você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e decidiu segui-lo até o resto da sua vida, ali já começou a sua vida eterna. Então desfrute disso. Porque nós vamos ficar pesarosos, cabisbaixos, olhando para o chão, nos sentindo derrotados pelos problemas que nos sobrevêm. Quando Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, caminhe com bom ânimo. Você é um cidadão dos céus, você é um cidadão que foi contemplado com a graça. Nós não temos motivos para viver cabisbaixos, meus irmãos. Isso não pode ser uma palavra de demagogia na nossa vida. Tem que ser a verdade da nossa vida. Vou enfrentar os problemas? Vou. Vou passar por situações que vão, muitas vezes, mexer comigo? Vou. Mas isso vai gerar amadurecimento na minha vida. Isso vai gerar crescimento na minha vida.
Mas a paz do Espírito Santo, que excede entendimento e excede circunstâncias, ela não pode sair da minha alma. Ela não pode sair de dentro de mim. Porque se eu foco nos meus problemas, foco naquilo que me aflige e esqueço a graça, eu perco o melhor de Deus para mim. Que possamos viver, queridos, valorizando essa graça e não permitindo que a culpa nos domine, não permitindo que a culpa do pecado nos aprisione, porque isso vai nos levar para dias amargurosos, vai nos levar para uma vida que não é a vida que Deus quer para nós. Foi pago um alto preço para que eu e você fôssemos livres do pecado. E aí, para nós concluirmos nessa noite, diante disso que a gente comentou aqui, eu queria que a gente, ao longo dessa semana, ao longo do mês, a gente refletisse sobre algumas verdades. Algumas verdades que a gente precisa colocar elas, assim, firmadas na nossa mente e no nosso coração. Uma, eu não posso dizer que jamais cairei. Eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer que jamais escorregarei. O apóstolo Paulo, ele diz que o seu espírito está pronto para servir ao Senhor, mas quando ele olha para os seus membros, eles estão prontos a fazer aquilo que não glorifica a Deus. E aí ele diz, pobre e miserável que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele dá graças em Jesus Cristo, porque em Jesus Cristo nós temos a solução para esse dilema. Nós temos a solução para essa luta entre a carne e o espírito que nós vivemos todos os dias. Então eu não posso dizer que jamais cairei, mas quando eu cair, se eu vier a cair, quando eu cair, eu não ficarei prostrado. Entenderam, meus irmãos? Se por acaso eu vier a cair, eu não ficarei prostrado. Nós lemos ontem aqui na oração, Provérbios 24, 16. Coloca para a gente, Tainá, por favor. Nós lemos aqui ontem, o capítulo 24 de Provérbios, e quando eu li no versículo 16, eu falei, Senhor, confirmação daquilo que eu estava pensando em transmitir para a igreja. Provérbios 24, versículo 16, diz o seguinte, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Você é justo? Você tem sido justificado pelo Senhor? Então, meu querido, se porventura você cair, você não vai ficar prostrado. E essa palavra, pastor Eliel, é uma palavra que precisa ser dada a cristãos maduros. Porque aquele que não é maduro, ele usa a graça com libertinagem, mas os irmãos são maduros, têm ouvido a palavra aqui neste lugar, têm feito os seus devocionais em casa. Então os irmãos estão entendendo o que o Espírito Santo está tratando nas nossas vidas. A graça não nos permite viver uma vida de pecado, mas ela nos tira o peso da culpa que Satanás aprisiona a humanidade. Segunda verdade que a gente precisa refletir, quem está em pé, aquele que está em pé, se você está em pé na presença de Deus, você não fica arrogante com isso. Você não se sente assim, o mais santo dos santos dos homens. Porque você reconhece que você está de pé é pela graça e pela misericórdia do Senhor. 1 Coríntios 10, 12 diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Ou seja, se eu e você estamos de pé na presença do Senhor, é motivo de nós nos gloriarmos no Senhor. Porque é Ele que nos sustenta. Não é os muitos jejuns que eu faço, não é os muitos montes que eu subo, não são as muitas horas de oração que eu dedico, não é a muita leitura da palavra que eu realizo, mas é a misericórdia do Senhor que me mantém em pé. Todas essas coisas são úteis para a vida cristã, sim são, mas é a misericórdia de Deus que nos mantém em pé. Então, se você e eu estamos de pé, nós não ficamos arrogantes, nós nos achamos super crentes. A gente entende que é a misericórdia de Deus que nos mantém em pé. E com isso, quando nós vemos um irmão nosso cair, nós temos mais misericórdia para com ele. Nós estendemos a nossa mão para levantá-lo, porque poderia ser eu no lugar dele. É a graça de Cristo que nos sustenta de pé. Outra verdade que nós precisamos guardar, que quando fraco, eu não me sinto desamparado. Quando estamos fracos, meus irmãos, nós não nos sentimos desamparados de forma alguma. Hebreus capítulo 7, 25. Nós lemos o 26 e 27. Agora vamos ler Hebreus capítulo 7, versículo 25. E saber por que nós não podemos nos sentir desamparados quando nós estamos fracos. Quando nós estamos vivendo, porventura, algum deslize, cometemos, e o Espírito Santo já convence o nosso coração do arrependimento, e a gente se arrepende diante da presença do Senhor, e a gente vai saber o que Hebreus capítulo 7, versículo 25 nos diz.
a respeito de quando nós estamos fracos. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A gente tem o costume de pedir oração aos irmãos, porque a gente sabe que a oração pode muito nos seus efeitos. Mas, querido, se porventura não existe um crente intercedendo por você, Hebreus capítulo 7, versículo 25 nos diz que o Senhor intercede por nós. O Senhor, o próprio Mestre, o nosso próprio Deus, que esteve conosco na terra, Ele próprio intercede por mim e por você. Está aqui, ó. Portanto, está falando de Jesus. Pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É por isso que quando eu me sinto fraco, eu não estou desamparado, porque o próprio Senhor intercede por mim a Deus. O sacrifício de Cristo, que nós sabemos que foi doloroso, foi vexatório, foi uma vergonha ir à cruz. Somente os mais horrendos criminosos iam à cruz durante o Império Romano e Jesus foi para esse lugar. Jesus carregou a cruz, humilhação, para que hoje Ele tivesse poder de interceder por mim e por você no momento da nossa fraqueza. E a última verdade que nós queremos guardar nesta noite é que quando a culpa tentar me parar, quando aquela culpa que tenta nos consumir, ela tentar me parar, eu não desistirei de mim mesmo. Eu continuarei indo para Ele. Sabe, se você vier a deslizar porque você não vigiou, não deixe a culpa te parar, meu irmão. Isso é uma estratégia de Satanás desde o início. Desde que o homem existe, Satanás tenta nos paralisar com os nossos próprios pecados, com a nossa culpa, com as nossas fraquezas, nossas fragilidades. Mas não permita, meu irmão, que essa estratégia de Satanás seja eficaz na sua vida. Quando você se sentir fraco, quando a culpa tentar te parar, não desista de você mesmo. Deixe para trás, como Paulo nos sugere, deixando para trás o que se passou, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. João 6,37. Quando a culpa tentar me parar, eu não desistirei de mim mesmo. Eu continuarei indo para Ele. E João 6,37 vai falar isso. 6. João 6, versículo 37. Estou recorrendo aqui ao Data Show porque é uma versão para todos nós lermos juntos. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, meu querido, minha querida, se a culpa tentar te parar, não desista de você mesmo. Continue indo para Ele. Continue caminhando para o alvo, porque todo aquele que o Pai entrega a Jesus, Ele de maneira nenhuma lança fora. E aí, estudando sobre esse tema, eu me deparei com uma frase do pastor Antônio Gilberto. Uma frase assim que eu achei tão tremenda, que diz o seguinte: o pecado diante de Deus é um crime hediondo. O pecado fere a justiça de Deus. O que Deus fez foi transferir a culpa do pecado para o inocente. O que Deus fez na cruz foi transferir a culpa do pecador para o inocente. A minha culpa, a sua culpa, Ele transferiu para o homem que não tinha culpa, para Jesus Cristo. Nossa culpa, a culpa do nosso pecado, caiu sobre Jesus. A culpa que eu e você, porventura, sofremos por não conhecer plenamente as Escrituras, nós não precisamos sofrer, porque Jesus Cristo já tomou essa culpa por nós. E hoje nós temos, diante da graça, a oportunidade de vivermos sem culpa, de vivermos libertos, regenerados pelo poder do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E para nós finalizarmos nessa noite, queria ler com toda a igreja, queria que a Tainá colocasse aqui para nós lermos juntos, Romanos, capítulo 6, versículo 14. Que sintetiza tudo isso que nós falamos nessa noite, sobre a eficácia de Cristo e a culpa que Satanás tenta nos aprisionar. Romanos 6, 14. Está aqui, ó. Vamos ler juntos? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça.
Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando aos nossos corações a respeito disso que nós ouvimos nessa noite. E que você possa verdadeiramente viver debaixo da graça, não permitindo que a culpa te domine, não permitindo que a culpa traga sobre a sua vida um pesar que Jesus Cristo não quer que você viva. Que possamos entender a graça, caminhar para Cristo, permitindo que Ele nos proporcione uma novidade de vida. Amém? Aleluia.